E aí galera, tudo bem com vocês? O título do vídeo é autoexplicativo, né? Vamos fazer aqui uma lista com alguns jogadores que se destacaram na Série A do Campeonato Brasileiro, embora coletivamente o desempenho dos seus clubes não tenham sido o melhor, todos os 4 clubes foram rebaixados. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e antes de falar a lista eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos atletas e se tiver outros jogadores aí dos clubes rebaixados que vocês acham interessante, né? Avaí, Atlético Goianiense, Ceará e Juventude, também fica à vontade, deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia. Mas os que mais se destacaram na minha visão, eu vou falar deles aqui agora. Começando pelo Messias do Ceará, que foi o único zagueiro dos times rebaixados que eu achei interessante. Ele tem 28 anos, jogou 25 partidas na Série A com 78% de acerto nos passes e chama atenção pelo jogo aéreo, ganhando 84% dos duelos que disputou e rebatendo quase 5 bolas por jogo. Os números de desarme e interceptação do Messias não são tão bons justamente por ser um zagueiro que atua mais protegido dentro da área, não é aquele cara de sair em perseguições, de sair à caça, né? Mas esse aproveitamento dele de bolas aéreas é muito absurdo. Pra vocês terem ideia, é mais alto que o Dedé quando ele estava naquele bom momento no time do Mano ali em 2018 até a Libertadores de 2019, tá? O Messias realmente é muito bom na bola aérea. O contrato dele com o Ceará vai até dezembro de 2023, recentemente teve até uma especulação, né? Parece que o Cruzeiro fez uma sondagem pelo atleta e acho que poderia ser uma aposta interessante. Ele casa plenamente com a ideia de intensidade do Pessolano? Não, seria um jogador de outra característica. O Messias não é propriamente um zagueiro rápido, né? Se botar na velocidade ele vai ter realmente dificuldade, mas é um cara que tem um posicionamento interessante e eu acho que poderia ser uma peça para se adequar dentro aí do elenco do Cruzeiro, até porque ele tem uma história no clube, né? Passou pela base do Cruzeiro e é um cara que eu imagino que tenha um salário dentro da nossa realidade também. O lateral direito que me chamou a atenção foi o Paulo Henrique, de 26 anos, do Juventude. Ele fez 26 jogos na Série A com 2 gols e 1 assistência, acerto de 72% dos passes e 24% dos cruzamentos. Defensivamente, 1,8 desarme por partida. O Paulo Henrique tem contrato com o Juventude até maio de 2023, então o Cruzeiro já poderia até conversar com o jogador e tentar acertar um pré-contrato, né, para ele vir para a próxima temporada sem nenhum tipo de custo. Mas é claro que conversando com o Juventude, talvez poderia fazer uma composição, alguma troca de jogadores para ele vir antes. O Cruzeiro tentou trazer o Paulo Henrique no início do ano passado, naquela época que o Mazuco era o diretor de futebol do Cruzeiro, né? Ele tinha feito uma Série B muito boa pelo Paraná Clube lá em 2020, mas na época o jogador optou por ir por Juventude e até falou disso na coletiva, né? Que ele teve proposta do Cruzeiro, mas ele optou pelo Juventude porque a proposta do Juventude era mais longa, um contrato de 2 anos, enquanto o Cruzeiro tinha oferecido só 1. É um lateral que eu acompanho desde aquela Série B no Paraná Clube, né? É de fato um jogador que tem boa velocidade, chega no ataque. Foi utilizado algumas vezes até como um meio-campista aberto ali pelo lado direito, né? Buscando a linha de fundo, fazendo cruzamentos. É um jogador que eu acho que seria interessante para o Cruzeiro, tá? Até pelo baixo custo, né? Poderia até vir de graça se a gente tiver um pouquinho de paciência e pensar nele só para a Série A. Um outro nome que eu tinha colocado nessa lista é o Dudu, né? Do Atlético Goianiense, mas eu já falei sobre ele no vídeo de ontem, né? Inclusive já tá sendo especulado, tem negociações acontecendo aí, acho que seria uma aposta interessante. Para a lateral esquerda eu observaria Bruno Pacheco do Ceará. Ele tem 30 anos e contrato com o Vozão até o fim de 2023. Fez 28 jogos na Série A, 1 gol e 2 assistências, com aproveitamento de 80% nos passes e 31% dos cruzamentos. 1,6 desarme por jogo. O Bruno que tá jogando a Série A desde 2017 por clubes diferentes, né? E não é um jogador assim tecnicamente brilhante, mas ele cumpre muito bem a função. E esse aproveitamento de cruzamentos acima de 30% é bem acima da média dos laterais aqui do Brasil. E é um jogador que me agrada porque raramente eu vejo o Bruno Pacheco cometendo assim erros defensivos graves, né? Um cara que tem uma noção de marcação bem razoável, de posicionamento ali. Acho que poderia ser um jogador para o Cruzeiro observar. Ele tem contrato com o Ceará longo, então precisaria de uma grana para trazer, mas acho que é um jogador um pouco subvalorizado, até porque é um cara que está sempre disponível, né? Ele se machuca muito pouco e eu acho ele melhor, por exemplo, que o Vitor Luiz, também lateral esquerdo lá do Ceará, mas que tem um salário muito alto e não caberia na realidade do Cruzeiro. O Natanael, de 31 anos, poderia ser uma aposta para a lateral esquerda. Em 16 jogos no Brasileiro ele fez 1 gol e deu 3 assistências pelo Avaí,
clube que tem contrato até o fim de 2023. 75% de acerto nos passes, 21% dos cruzamentos, 1,9 desarme por partida. O Natanael já é um cara mais experiente, eu lembro dele se destacar pelo Atlético Paranaense ali em 2014, 2015. Ele foi vendido para o Ludogorets da Bulgária, jogou alguns anos lá e voltou para o Internacional. Não foi bem com a camisa do Inter, tanto que ficou sendo emprestado depois. Jogou 2020 e 2021 no Atlético Goianiense, voltou para o Inter no início dessa temporada, ficou um tempo só treinando, não estava nos planos do clube, até aparecer essa possibilidade de ir pro Avaí, né? Aquele negócio, tô treinando no clube, coletando meu salário, o Avaí levou o jogador então, e não é um jogador que me encha os olhos, que eu acho assim um lateral excelente, especialmente na marcação, mas eu acho que ele é um cara bem agressivo, né? Que vai pra cima, que apoia bem, é o tipo de ala que o Pessolano gosta, tá? Então assim, se o mercado não oferecer nada melhor, eu acho que a gente poderia fazer uma consulta para ver qual seria o salário, as condições para uma liberação, até porque ele não deve ficar no Avaí. Um volante que eu achei interessante, também jogador do Avaí, é o Ranieri. Ele tem 25 anos, também pode jogar como zagueiro ou lateral direito. Fez 33 jogos na Série A, marcou 2 gols, tem um acerto de passe de 78%, quase 2 desarmes, mais de uma interceptação por jogo e 3 rebatidas. Ele ganhou 60% das disputas de bola que esteve envolvido. O Ranieri, que jogou pelo Avaí emprestado pelo Jacuipense, né, que é um clube da Bahia, e pelo que eu vi ele tinha uma opção de compra que o Avaí falou, vou exercer. Só que eu não achei a informação de que realmente pagaram ou não, mas acredito que o Avaí comprou o jogador justamente para revendê-lo. Parece que o Inter é um dos clubes que está interessado nesse jogador e eu achei uma notícia muito ruim, tá? Ele começou lá na Ferroviária, passou por alguns clubes paulistas. Em 2020 ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto, foi rebaixado para a Série C. 2021 ele foi para o Bahia, caiu para a Série B. Esse ano no Avaí caiu da Série A para a Série B também. Então talvez seja melhor não trazer. Outro volante que me agradou foi o Baralhas do Atlético Goianiense. Ele tem 24 anos, fez 30 jogos na Série A com 4 gols e 2 assistências. Acertou 89% dos passes, com média de 1,8 desarme e 1,2 interceptação por partida. Ele tem contrato por lá até 2024. O Baralhas começou no Ituano, passou por Atlético Paranaense e Bragantino e está lá no Goianiense desde 2020. É um jogador que me parece um volante assim bem completo, porque ele tem um passe legal, marca bem, né, recupera muitas bolas. É um cara que já tinha feito uma Série A legal na temporada passada, então é um jogador que está sendo consistente aí nesse nível da elite e acho que ele encaixaria muito bem no modelo de jogo do Cruzeiro. Mas é difícil trazer, o Atlético Goianiense é sempre um clube difícil de se negociar. Guilherme Castilho é um meio-campista que eu gosto muito, mas acho quase impossível. Ele tem 23 anos e foi comprado pelo Ceará junto ao Atlético Mineiro por quase 10 milhões de reais. Fez 17 jogos, 1 gol, acertou 80% dos passes e teve 1,5 desarme por partida. O Castilho chegou no Ceará tem pouquíssimo tempo, ele não se encontrou no clube até agora e tem contrato por lá até 2027, tá? Então assim, Cruzeiro comprar o Guilherme Castilho fora de cogitação, mas talvez um empréstimo com opção de compra, né, agora que o time caiu para a Série B, poderia ser um modelo interessante para o próprio Ceará, para tentar valorizar o jogador. Ele que vinha de 2 ótimas temporadas, né, em 2021 jogando pelo Juventude. Se o Juventude não caiu no ano passado foi por causa do Guilherme Castilho, tá? Muitas assistências, é um cara que tem uma bola parada muito boa, né, cruzamentos, escanteios, faltas e tal. E em 2020 ele tinha ido muito bem no Confiança também, jogando a Série B. Obviamente não é uma contratação simples e é o tipo de jogador que você fala, o Ceará buscou porque nem cogitava a possibilidade de ser rebaixado, né? Mas foi, por isso mesmo eu imagino que o salário dele seja um pouco complicado para se manter na Série B, mas talvez caberia na realidade do Cruzeiro. É um cara que eu tentaria, sabe? Perguntar, né? Não ofende, não custa nada. Ah, Emerson, você tá indicando jogador atleticano. Ele não é atleticano, o cara é do Tocantins, começou a carreira no Mirassol, tá? Inclusive, jogou profissionalmente no Mirassol antes de vir para a base do Atlético e depois foi emprestado, né? Por Confiança, por Juventude. Jogou pouquíssimo no Atlético Mineiro, tem identificação nenhuma com o rival e eu acho que joga bola demais. Seria um ótimo nome pra gente, mas é difícil tirar do Ceará. E o Vozão também tem Fernando Sobral, que não fez um bom 2022, mas tinha ido muito bem nos 2 últimos anos.
Ele tem 27 anos, pode ser volante ou jogar como um meia aberto pelo lado. Na última Série A foram 23 jogos, mas apenas 10 como titular, e ele fez um gol. 82% de acerto nos passes, 1,2 desarme por partida. Na Série A do ano passado, o Fernando Sobral teve uma média de quase 3 desarmes por jogo. Ele era um dos melhores ladrões de bola da competição e nessa temporada ele realmente caiu de rendimento. Teve até um boato muito estranho, bizarro, ridículo, mal explicado. O Thiago Nunes, que foi técnico do Ceará, falou que tinha um jogador que não fazia falta para não perder ponto no Cartola. E muita gente atribuiu, ou induziu que esse jogador seria o Sobral. Se é verdade ou mentira eu não sei, mas é fato que no início desse ano o Ceará estava pedindo 2 milhões de euros para abrir mão do jogador, coisa que certamente hoje ele vale muito menos, porque a temporada foi ruim, ele se desvalorizou. Então eu acho que valeria a pena o Cruzeiro fazer uma consulta, às vezes um empréstimo, Mesma situação do Guilherme Castilho. É caro, não fez a melhor temporada, mas já provou que é bom jogador na Série A. E eu não vou falar aqui do Vina nem do Wellington Rato. O Wellington Rato, porque já falei em outros vídeos, já está negociando com o Cruzeiro, tem especulações há algum tempo. E o Vina porque o salário dele é muito alto, totalmente fora da nossa realidade. Tem outros clubes querendo também e ele não vem pro Cruzeiro, tá? É sem chance. Bom jogador? Sim, mas bem maluco também. Speed Mendonça, colombiano de 30 anos, é outro jogador do Ceará que fez um bom Brasileirão com 10 gols e uma assistência em 29 partidas. Média de 1,5 drible por jogo, finalizou quase 3 vezes por partida, mas desperdiçou 8 chances claras na competição. Como ele é um ponta, vale observar os 26% de acerto nos cruzamentos. Os gols do Mendonça foram bem distribuídos, tá? 5 de canhota, 3 de pé direito e 2 de cabeça. É um jogador que tem muita velocidade, não à toa tem o apelido de Speed Mendonça, Já é um cara experiente, o Ceará não abriria mão dele por pouca grana, até porque quando compraram ele foi por 600 mil euros. Hoje ele vale bem mais que isso, tem contrato no Vozão até o final de 2023 e o São Paulo é um dos clubes que está interessado nesse jogador. Eu citei porque acho que ele fez de fato uma boa temporada. É verdade que ele perdeu aquele pênalti e o rebote contra o Avaí, no jogo que acabou selando ali o rebaixamento do Vozão, mas é um atacante bom, assim, que fez uma boa temporada, poderia ser útil pro Cruzeiro, mas a chance dele vir é muito remota. Guilherme Bissoli do Avaí marcou 14 gols em 32 jogos na Série A, mas dos 14, 9 foram de pênalti. 1 de cabeça, 13 com o pé direito, ele desperdiçou 2 chances claras de gol, acertou 73% dos passes e 45% dos dribles tentados. Eu acho o Bissoli um jogador interessante, acho que ele tem uma qualidade técnica boa para segurar a bola, tem uma qualidade de passe ali. O problema é que ele pertence ao Atlético Paranaense, então o Avaí cair não mudou em nada a situação dele, ele é atleta do Furacão e tem contrato até o fim de 2023. Tá valorizado e o Atlético Paranaense é difícil negociar, É só ver a situação de Zé Ivaldo e Jajá. Bissoli é aquele mesmo que passou pelo Cruzeiro na temporada passada sem nenhum destaque, Fez um gol em 11 partidas e essa temporada pelo Avaí ele conseguiu se salvar. Aí você vai falar assim, pô Emerson, mas dos 14 gols, 9 foram de pênaltis. É verdade. Mas assim, ele meteu 5 gols, em condições de bola rolando e perdeu só 2 boas chances de gol. Então é um jogador que teve um aproveitamento legal. Então tudo dependeria da pedida do Atlético Paranaense, eu acho que eles não vão querer aproveitá-lo por lá, mas também não vão querer abrir mão dele facilmente, tá? Então, às vezes, negociando, perguntando, valeria a pena fazer uma consulta. O Bissoli fez um bom campeonato brasileiro, porque, gente, ser centroavante do Avaí não é fácil, a bola não chega muito. Eu tinha feito primeiro uma lista com 15 nomes, mas depois eu acabei cortando o Isidro Pita do Juventude e o Kleber, centroavante do Ceará. Por quê? Porque são centroavantes que perderam mais chances de gol do que fizeram. Tô falando de chances claras de gol. E aí não dá pra defender. Eu até gosto do Kleber, que poderia ser uma alternativa pra bola aérea, um centroavante de 1,95 m, mas é um cara que faz muito pouco gol, o mesmo valendo pro Isidro Pita, que é um jogador paraguaio, que tá emprestado pelo Huesca da Espanha. Não seria uma contratação barata e eu não acho que ele seja melhor nem que o Edu, nem que o Rafa Silva. Fechei então essa lista em 10 nomes e gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que acharam, se são bons jogadores, se seriam apostas interessantes ou não. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!